Gênesis 39. Amém? Glória a Deus por isso. Estamos preparando tudo para a gente já mudar, irmãos. Domingo já assinamos o contrato do novo salão. Glória a Deus. E dia 2 nós vamos inaugurar o nosso novo local aqui na cidade. E depois eu vou passar o endereço direitinho para vocês. Vai ser lá no Pacaembu, né, Nilton? Pacaembu 2. Vai ficar daqui lá, dá 5 minutos de carro, perto. E foi o que a gente conseguiu dentro do nosso orçamento. Tinha aqui no centro, mas muito caro, irmão. A gente não tem condição agora de pagar. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E vai ser uma grande bênção, um novo tempo, um recomeço. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Amém? É o que diz a palavra de Deus. Para nós não muda nada, irmão. Adorador é adorador em qualquer dos lugares. Amém? Jovem, seja bem-vindo em nome de Jesus, aqui no nosso culto. Qual é o teu nome? Como? Laís? Seja bem-vinda, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pessoal, nós vamos ler hoje o capítulo 39 de Gênesis. Nós estamos estudando aqui a história de José, e nesses dias nós estamos falando assim: em que fase do sonho você está? Qual é a fase do sonho? Tem a fase das pessoas zombarem do teu sonho, tem a fase do ódio, tem a fase deles se jogarem no poço, tem a fase deles te venderem, tem a fase deles revenderem, tem a fase deles te desprezarem, tem a fase da desonra. E nós, a semana passada, terminamos aqui no capítulo 39, versículo de número... versículo de número 5, vamos ler? Gênesis 39, de número 5, diz assim, versículo 5 diz assim: e aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa, sobre tudo que José tinha, o Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo. Então observe uma coisa: o José, ele prosperou de uma forma tão grande que tudo que Potifar tinha na casa e no campo prosperou. Então tudo que Potifar tinha prosperou. E aí tem algo aqui que é muito interessante: e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. Eu falei aqui sobre a desonra com a qual Potifar tratava José. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, irmãos, que quando a pessoa, nós que somos de Deus, honramos alguém e esta pessoa não nos honra, às vezes nós ficamos tristes. Poxa, não me honra, não me abençoa. Existem pessoas aqui que são tão zelosas, dentro do trabalho, prosperou, multiplicou, usou o seu talento e nada de reconhecimento. Alguém, você chega a saber, por que esse cara, essa pessoa, esse patrão, esse chefe não me honra? Por que esse patrão não me abençoa? Porque existem coisas, pessoal, que Potifar não pode te dar, só Deus. Foi aqui que nós paramos a semana passada. Então, existem coisas que nós só vamos alcançar porque Deus é o nosso Senhor. Existem coisas que nós vamos alcançar porque Deus é o nosso abençoador. Porque é Ele quem faz as coisas acontecerem na nossa vida. Então, o José, ele passou por esse período de desonra. Multiplicou tanto os bens de Potifar, multiplicou tanto os bens de Potifar, mas de uma forma tão grandiosa, que Potifar perdeu a conta do que tinha. Mas ele nunca chegou e falou: José, agora eu prosperei, tome isso aqui para você, tome isso aqui para você, em reconhecimento. Não.
Você está entendendo porque tem empresa que não honra ninguém? Por causa disso. Porque Potifar está preocupado só com ele. Toda pessoa que tem espírito de Labão e espírito de Potifar, eles são centralizadores. Eles são represas. Eles só querem para ele. Existe um monte de pessoas nesse momento, até inclusive ouvindo, que ela só pensa nela, só represa nela, não honra ninguém. Por isso que a gente tem que confiar em Deus, irmão, porque Deus não é represa. A Bíblia diz que Ele é manancial de águas vivas. Então, com Deus a gente pode ir, em Deus a gente pode confiar, em Deus a gente pode esperar que chegue até nós. Mas nos represadores não vai chegar, se depender deles. Agora, como nós dependemos de Deus, os represadores podem nos dar. Foi o que aconteceu com Labão. Labão, ele represava tudo. Labão represava tudo. Mas represava tudo mesmo nele. Até que, olha o que aconteceu. Até que o Labão, ele leva uma bronca de de Jacó, ele diz assim: ei, quando hei de trabalhar pela minha casa? Quando hei de trabalhar pela minha casa? Quando? Quando Jacó falou que ia embora, ele falou: não vai não, porque eu tenho experimentado que o Senhor tem me abençoado por amor de ti. Então o Labão, ele se sentiu ameaçado quando José falou que ia embora. Mas ele não honrava José. Ele sabia que ele estava sendo abençoado por causa de José, mas não honrava José. Foi aí que ele disse: então determina o teu salário. Todo Labão, pessoal, todo Labão represador vai perder esse funcionário de honra. Todo Potifar represador vai perder o funcionário de honra. Porque Deus vai honrá-lo de uma forma tão grande, que ele vai ser obrigado a deixar Labão, vai ser obrigado a deixar Potifar. Amém, irmãos? Porque Deus tem mais para a gente. Quem crê nisso, diga amém. Deus tem mais para dar, pessoal. Deus tem mais para fazer. Deus tem mais a acrescentar. Olha o livro sagrado dizendo aqui, no versículo... Agora vamos pular, que a gente passou esta fase aqui, em que José, ele era tentado. A semana passada falamos disso aqui. E ele também recusou isso, até que ele chegou na fase da calúnia, que está aqui no versículo de número 14. Vamos ler? E chamou os homens de sua casa e falou-lhes dizendo, vede, meu marido, trouxe-nos aqui um homem hebreu para escarnecer de nós. Então você vê, o homem hebreu abençoava eles, ao ponto de eles não saber o que tinha, mas foi chamado de escarnecedor. Você viu só? Nem Potifar reconhecia José, e nem a mulher dele. Os represadores, eles não reconhecem Deus nas pessoas. Eles até veem Deus nas pessoas, mas eles não reconhecem. Não, nós não podemos ter espírito de represador. Tem pessoas que têm espírito de represa, irmãos. Tem igrejas que elas estão ficando cada vez mais ricas, a conta bancária mais cheia, e as almas indo para o inferno. Não investe nada nos missionários. Você viu o Rio Grande do Sul, pessoal? Tem 73 cidades lá que não tem uma igreja evangélica. Olha o que eu vou dizer para você. No Rio Grande do Sul, tem 73 cidades que não tem uma igreja evangélica. E as pessoas querendo fazer missão na África, irmão. Não estou dizendo que a África não tem que fazer. Mas por que não cuida dos seus próprios irmãos? Agora, por que represar recursos se pode colocar missionário lá, irmão? Colocar eles numa casa lá, alugar um salão lá, dar um programa de rádio lá. Por que fazem isso? Porque as igrejas são represadoras. Não estou dizendo que são todas, pessoal.
Mas tem umas aí que são represas, só eles. Tem igrejas aí que compra o espaço do outro pastor para tirar o outro pastor. Ciúme. Eu já vi isso. Eu tenho um amigo que ele ia entrar na Bandeirante, aí o outro pastor foi lá e comprou o horário dele só porque soube que ele ia entrar. Eu conheço um que era de uma outra igreja famosa no Brasil. Ele começou o programa no sábado na Rede TV. No outro sábado tiraram ele, pagaram o dobro para tirar ele. Ele até comentou, pessoal, a partir de hoje nós estamos aqui todos os sábados. E no outro sábado já tinha uma outra igreja, tiraram ele. Só porque ele era dessa mesma igreja que tirou ele. Represa, disputa. O Potifar, pessoal, represador. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter o espírito liberal, o espírito do reino, o espírito de compartilhar, o espírito de abençoar, de fazer. Por isso que um dos meus sonhos é fazer missão, irmãos. Nós vamos ter condição um dia de adotar alguém que está começando, pagar aluguel, pagar salário, faz missão. Nós não podemos represar. É só um sonho, a gente não tem condição. Mas quando Jacó fez o voto, ele só tinha o azeite. Mas um dia Deus falou, vai lá em Betel e faça o altar que você prometeu que faria para mim quando você fez o voto. Agora ele tinha condição, vai dar certo. Diga comigo, vai chegar a hora da nossa bênção. Vai chegar a hora do nosso testemunho. Então José estava vivendo um período, ele estava chamando de escarnecedor pela mulher que ele tinha abençoado. Ele estava sendo chamado de escarnecedor pela mulher do cara que ele era funcionário de honra, que tinha deixado ele mais rico. Porque ninguém reconhece, pessoal, você mesmo se você é um desses nível de José. Só que tem uma coisa, Deus reconhece, irmãos. Deus está vendo tudo que você está passando. Deus viu toda a humilhação que você passou. Deus viu toda a luta que você passou. Deus viu todas as lágrimas que você derramou. Deus viu todas elas. Deus vê lágrimas. Deus vê. Às vezes a gente olha para alguém chorando, a gente pode até chamar de lágrima de crocodilo. Só Deus sabe interpretar aquela lágrima lá. Então não é o que nós achamos. Porque Deus vê lágrima. Ele falou isso para Ezequias. Vai lá, Isaías. Diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. Deus vê as suas lágrimas e ele interpreta elas. Eu sempre falo isso aqui. O versículo de número 15. E aconteceu que ouvindo que estava... versículo 15. Aconteceu que ouvindo ele que eu levantava, a minha voz e gritava, deixou a roupa comigo e fugiu para fora. A gente sabe que isso é uma mentira. É uma calúnia. Então a mulher que ele honrou como funcionário, abençoou, deixou mais rica, chamou ele de escarnecedor e chamou ele de estuprador. Olha que coisa séria. E ele era inocente. Versículo 17. E falou-lhes conforme as mesmas palavras. Veio a mim o servo hebreu que trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou sua roupa comigo e fugiu para fora. Diga comigo, calúnia. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme as mesmas palavras, me fez teu servo. E a ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou, entregou a casa do cárcere no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e esteve ali na casa do cárcere. Então, irmão, o cara que não honrou José, controlava o prato que ele comia, agora colocou ele injustamente na casa do cárcere. Eu vou dizer o que eu sempre digo desde o começo desta série de mensagens. O fato de não estar como você imagina não significa que você não está vivendo o profético. O fato de não estar como você imagina não significa dizer que
não significa dizer que vai dar errado. Às vezes acontece isso com a gente passa uma luta tão grande que parece que a gente está no caminho errado, parece que não está valendo a pena. Quem lembra o Salmo 73 de Asaf? Quem lembra? O Salmo de 73 de Asaf, ele diz assim, ó, os meus pés quase escorregaram, pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade do ímpio. Quem lembra desse versículo? E ele diz, até que entrei no santuário de Deus. Ou seja, o Asaf, ele achou um momento que ele não estava vivendo o profético só porque ele estava vivendo uma luta. Só porque a luta era grande, ele olhava para o ímpio prosperando. O ímpio xingando Deus e prosperando, ele olhava, poxa, eu consagro, eu jejuo, eu sou dizimista, eu intercedo, sou músico da casa de Deus, e eu não estou prosperando. Aí quando ele entrou na presença de Deus, ele entendeu, filho, prosperidade não é só ter dinheiro. A segurança deles está nos bens. Olha lá o Rio Grande do Sul, irmãos. Quem tinha segurança nos bens, a chuva levou tudo embora. Ah, a minha segurança é esses imóveis que eu tenho, você viu? Sobrou poucos, teve lugar que sobrou poucos. Então a nossa segurança tem que ser Deus. A gente tem que ter o bem, tem que ter os recursos, tem que ter os imóveis, a gente tem que ter mesmo uma condição financeira boa, mas a nossa segurança não pode ser isso. A nossa segurança tem que ser Deus. Até para Ele proteger os bens que nós temos, porque a Bíblia diz que os bens de Deus são duráveis. Então José agora estava na cadeia. Olha o versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. Ou seja, ele tinha o bem mais precioso com ele. Ele teve o desprezo do Potifar. Ele teve o desprezo dos seus irmãos. Ele teve o desprezo dos ismaelitas que o venderam. Ele teve o desprezo da mulher de Potifar. O desprezo dos funcionários de Potifar que acudiu aquela mulher, entre aspas. Mas só que Deus não o havia desprezado. Às vezes é melhor, irmão, as pessoas nos desprezarem, mas a gente ser amado por Deus. Às vezes você fala, poxa, me desprezaram, mas tem alguém que não me desprezou. O maior continua me amando, o maior continua me abraçando, o maior continua comigo. A pergunta que eu quero dizer e que não quer calar, qual é a fase do sonho que você está? Da desonra? Não reconhecem? Mas o seu Deus está contigo. Por que José estava passando por tudo isso? José estava passando por tudo isso porque Deus permitiu. Todas as lutas que nós passamos, permissão de Deus. Por isso você não pode jogar a toalha. Por que o povo passou pelo deserto? Ficou 40 anos no deserto. Permissão de Deus. Permissão de Deus. Não significa dizer que tinha dado errado, porque eles estavam rodeando o deserto. Às vezes a gente tem essa sensação que nós estamos rodeando o deserto. Não deu errado, irmão. Continue dizendo, não deu errado porque eu estou rodeando o deserto de novo. Não deu errado porque eu estou passando pelo mesmo lugar, pelo 39º ano. Porque no 40º ano eles romperam. Parecia que não tinha adiantado nada, até que eles chegam na terra prometida e eles dizem assim, ó, valeu a pena. Eu quero que você entenda, irmãos, vai chegar um momento em que você vai olhar no espelho e vai dizer, valeu a pena. Vai chegar um momento em que você vai olhar e dizer, valeu a pena ser fiel a Deus, valeu a pena congregar, valeu a pena lutar, valeu a pena perseverar. O dia que a gente tiver recurso para fazer missões, nós vamos olhar e dizer, valeu a pena. O dia que nós tivermos um lugar próprio para adorar a Deus, a gente vai dizer, valeu a pena. O dia que a gente estiver batizando 30 almas, 50 almas, 100 almas, 1000 almas, a gente vai olhar e vai dizer, valeu a pena. Vale a pena estar em Deus, irmão. O José estava indo para o Egito como um escravo, mesmo não sendo escravo, estava como escravo. Mas José levava para o Egito a unção de Deus, a bênção de Deus, a palavra de Deus.
E tudo isso gerou em José uma capacidade para gerar riqueza. Quem olhava para aquele empregado, para aquele escravo, nem imaginava que ele tinha capacidade para gerar riqueza daquela maneira. Existem pessoas que olham para nós, eles não olham, não sabem que nós existe capacidade de gerar riqueza. Eu falei com um amigo esses dias, ele falou um dia, uma pessoa, eu falei com uma pessoa, essa pessoa foi abençoada, e ele falou, escolhe aqui o apartamento que você quiser, que eu vou te dar. Ele não aceitou. Segunda-feira eu estava falando com um amigo. Aí ele falou, uma certa vez eu abençoei uma família lá em São José do Rio Preto, e essa família era muito rica, dona de concessionária de carro. Me chamaram na casa deles para fazer uma visita. Cheguei lá, contaram o testemunho e falou, eu sou, sabe aquelas agências de carro, tal, sim, pode ir lá e pegar o carro zero que você quiser, que eu estou te dando. Ele não quis. Aí eu disse para ele, sabe por quê? A capacidade de gerar riqueza está dentro do Senhor. O Senhor não quis. Mas essa é a prova de que a capacidade de gerar riqueza está dentro de ti. E ele falou, e é verdade. Ele falou, eu desprezei apartamento, eu desprezei carro zero. Eu desprezei no sentido de que não aceitou. Ele falou com essa palavra, desprezou, mas ele não quis aceitar. Então eu quero que você entenda, irmão, existe uma capacidade de gerar riqueza dentro de nós. E vai dar certo. Existe capacidade de gerar cura, gerar alegria, gerar expectativas, gerar milagres dentro de nós. Isso José levou para o Egito. Ninguém podia tirar de dentro dele. Tiraram a capa dele, mas não tiraram a capacidade de gerar riqueza de dentro dele. E daqui a pouco tudo isso vai mudar. Todo esse cenário muda. Mas muda por causa do versículo 21. Vocês estão lendo aqui, ó. O Senhor, porém, estava com ele. Você pode passar pelo poço. Você pode passar pela venda e pela revenda. Você pode passar pela desonra. Você pode passar pela calúnia. Você pode passar pelo desprezo. Você pode passar pelo cárcere. Mas Deus sempre vai estar com você. Deus sempre vai estar com você. Por isso que você deve confessar todos os dias, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem fala isso? Tem alguém que fala? Se você não fala, comece a falar. Principalmente quando você estiver angustiado, principalmente quando vier aquele pensamento ruim, principalmente quando vier aquele desânimo, você vai dizer assim, ó, o Espírito de Deus está sobre mim. Quando você estiver passando por uma tentação, seja ela qual for, você vai dizer, o Espírito de Deus está sobre mim. E você pode cumprimentar, e ele me ungiu. Então José levou para lá. Quem lembra? Nós estamos aqui a bagagem que Jacó levou para lá. Quem lembra disso? O filho dele fez a mesma coisa. Levou uma palavra dentro dele. O dia que você entender que a palavra que você recebeu é uma bagagem para mudar lugares, para vencer calúnias, para vencer cárcere. O dia que você entender que a palavra que você tem dentro de você, ela é recurso para você vencer calúnia, vencer a mágoa, vencer. Olha a força de José, irmão. Olha como que esse menino ele tinha uma bagagem espiritual dentro dele. Os caras que venderam ele, chamam os caras para jantar. Não, vamos fazer comida para esses caras aí. Faz a melhor comida que vocês têm. Chamou o chefe de cozinha, reuniu o chefe de cozinha, falou, meus irmãos vão jantar comigo hoje. Eu quero que vocês façam a melhor comida. Veja para você ver o quanto que esse cara, ele era resiliente, um homem determinado, um homem que ressignificava, que recomeçava. Olha o tanto que esse homem, ele tinha a capacidade de vencer ele mesmo. Vencer ele mesmo. Quem entendeu, diga bem, irmãos. Eu já estou terminando aqui. Versículo de número 22. E o carcereiro Mor o entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. Quando ele vai para a cadeia,
Algum tempo depois, ele passa a ser o líder dos presos. Olha que interessante. Todo mundo vê José como líder, como o governador do Egito. Mas são poucos que vê ele como líder dos presos. Às vezes, irmãos, eu quero dizer para você, é fácil ser governador do Egito, mas antes dele ser o governador do Egito, ele foi o governador dos presos. Então existem etapas da nossa vida que a gente precisa governar. Se for na casa de Potifar, governe. Se for no cárcere, governe. Se for no Egito, todo governe. A capacidade de governo está dentro de nós. Diga, eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra. E porque você tem uma palavra, vai dar certo. A garantia de que vai dar certo não é o nosso esforço. É a palavra que está dentro de nós, junto com o nosso esforço. Então estava dando certo, estava dando errado para José, mas parecia, olha para você ver, quando você tem uma palavra, até o que está errado, passa a dar certo. Até o que dá errado passa a dar certo. Então eu quero que você coloque no seu coração esta palavra hoje. Eu tenho a capacidade de governar aonde eu estiver. Irmão, de repente você está na casa de Potifar, governe aí. Pastor, não estou me honrando, mas deixa eles ver que Deus é contigo. Agora, Potifar não honrou José. Eu vou dizer, Potifar não honrou José. Mas Potifar viu Deus em José. Vai dar certo, irmãos. Entendeu, Nilton? Entendeu, Cris? Hein, Caio? Hoje é aniversário do Caio, gente. 11 já? 11 anos. Parabéns, Caio. Vou morar para você daqui a pouco. Ganhou presente? Não? Ele não ganhou presente, não. Vai ganhar, então. Ganhou? Não, então ele está usando truque para ganhar outro, né? Hein, irmãos? Quem entendeu, pessoal? Então, fique com esta palavra dentro do seu coração. A gente pega esta palavra para a gente, cada vez que a gente estuda ela, Deus vai dando para a gente uns detalhes. Diga comigo, governar o Egito é difícil, mas mais difícil é governar os presos. Então, às vezes, irmão, Deus ele deixa a gente governar no cárcere para a gente pegar a experiência para governar o Egito. Eu tenho uma palavra que eu quero que vocês entendam, que é o Neemias capítulo 13, versículo 2. Neemias 13, 2, a Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. A quem achou que José estava ruim dentro do cárcere, se enganou. Quem achou que José estava ruim dentro do cárcere, se enganou. Por que se enganou? Porque José estava governando no cárcere. Amém? Então eu quero fazer uma oração com você agora, em nome de Jesus, abençoar a tua vida e a tua família. Pode ficar em pé, em nome de Jesus. Pessoal que está em casa, que Deus abençoe a tua vida também, a tua família. Em nome de Jesus, nós, domingo, estaremos aqui. No dia 2 de junho, vamos inaugurar a nossa igreja lá no novo salão. Eu vou colocar no grupo da igreja, vou mandar para todos individual, localização. Nós estamos já mudando, já tiramos ventiladores, já estão lá. Sábado nós vamos pintar lá. Vai chegar lá bonitinho, para a gente deixar tudo, para a gente adorar o Senhor com honra e fidelidade. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Fecha teus olhos.